Meus queridos irmãos, graça e paz, louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória para sempre. Amém. Escute, eu quero trabalhar com vocês aqui e eu creio que vai ser uma oportunidade também para aqueles que não tiveram oportunidade. Sabe, Deus é um Deus de oportunidade. Eu falo que Deus é longânimo, Deus é paciente, Ele tem longo ânimo. E não é eterno ânimo, mas felizes aqueles que querem ouvir o que Deus quer falar por meio da sua palavra. Certamente, bem-aventurados, felizes e abençoados são aqueles que ouvem as novas de grande alegria, as boas novas, as boas notícias, que só vêm por meio da palavra de Deus. Eu trabalhei recentemente, por isso que eu estou falando que é uma nova oportunidade para quem não pôde participar, baseado numa pergunta que eu quero fazer a você também, que está aqui acompanhando-nos agora. Você ouviu a voz de Deus no ano de 2021? Olha que o ano nem acabou, mas eu quero acreditar que você vai ser um agente desta mensagem, divulgando, compartilhando, comentando, apertando o sininho, sabe, para ser notificado se você tem recebido algo da parte de Deus. E eu creio que alguns reconhecem que tem algo da parte de Deus para os seus corações, que está transformando suas vidas, que está renovando a fé, a esperança, até mesmo o amor. Eu creio nisto, sabe, nesse ânimo e entusiasmo que vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Então a pergunta para vocês é a mesma: você tem ouvido a voz de Deus no ano de 2021? Eu vou falar sobre a voz de Deus. Eu vou voltar num assunto. Na verdade, nós já tratamos aqui sobre renovar da voz, mudança das palavras que saem da nossa boca. Tudo tem um som, e todo som tem uma vibração. E tem um código sonoro no som. Nós temos palavras. Palavras são poderosas. As palavras têm o poder de criar. Mas agora eu estou querendo te mostrar o que Deus fala. E como você tem ouvido Deus falar? Você tem levado a sério o que Deus fala na sua palavra? Sabe? Toda palavra tem um som, tem um timbre, uma vibração. É por isso que quando se fala de música, por exemplo, se fala de agudo, médio e grave, né? Tenor, barítono, né? Soprano, baixo, essas linguagens musicais, contralto. Aliás, no dia 18, se Deus quiser, nós teremos aí uma cantata de Natal para anunciar as coisas maravilhosas que nos foi revelada pela palavra, as Escrituras, a voz de Deus. Deus pode falar pela criação, mas Ele fala de maneira muito especial pelas Escrituras, e eu quero te mostrar como a voz de Deus impressiona. E você vai perceber se você ouviu a voz de Deus em 2021 e se você está pronto para ouvir a voz de Deus com mais clareza nos dias que virão. Não apenas em 2022, porque o amanhã não nos pertence, mas ainda até o final do ano, que você possa ouvir a voz de Deus. João capítulo 7, versículo 46 diz assim: os servidores, nunca ninguém jamais falou como este homem. Eles estavam falando de Jesus. Há um tempo atrás, eu preguei a respeito desse assunto. Recentemente eu dei um estudo, eu ministrei rapidamente no Instagram também, que é onde alguns de vocês me acompanham. E quem não me acompanha no Instagram pode me acompanhar lá. E vocês que estão aqui acompanhando no YouTube, fortaleça para o pessoal do Instagram para ver aqui e acompanhar aqui também os nossos vídeos no YouTube. Escute isso. Máscaras no Chão é uma música de Stênio Márcios. Depois você pode ouvir essa música. E ela trabalha esta questão de ninguém jamais falar tantas verdades
rasgando o véu das tolas vaidades. Jesus Cristo é essa pessoa. E na música Estênio Marços ele diz assim: eu fui prendê-lo e voltei liberto. Eu fui para feri-lo e voltei curado. Eu fui para algemá-lo e me fiz servo dele. Olha, escute, a voz de Deus, ela gera vida. A voz de Deus é pró-vida, é para a vida. A voz de Deus é a única capaz de encher o homem de fé, esperança e amor. Escute a voz de Deus. João 6, versículo 68, Pedro disse assim: para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que sai da boca de Jesus nos faz viver. Depois que você aprende as palavras das Escrituras reveladas, isso é iluminado na sua mente, você já rejeita toda palavra que não seja segundo aquilo que Deus diz na sua palavra. Por isso eu amo, e depois que eu aprendi isso, é isso que eu tenho exercitado. Um treinamento para habilitado ter uma língua credenciada em palavras de sabedoria e jamais de tolices. Palavras de vida na boca e não de morte. Palavras de prosperidade na boca e não de miséria. Palavras de saúde na boca e não de doença. As nossas palavras estão criando o nosso mundo, a nossa realidade. E talvez seja por isso que eu estou voltando a um assunto tão sério como esse, para você treinar a sua mente, a fim de que saiam palavras de sabedoria da sua boca. Escute isso. Para quem iremos? Palavras de vida eterna só Jesus tem, por isso alguém disse: ninguém jamais falou como este homem. É muito comum você ouvir muitas pessoas, mas tome cuidado. Romanos capítulo 3, versículo 4 diz assim: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Agora, é um absurdo e é incrível como os homens dão mais crédito à palavra de outros homens do que à palavra de Deus. É incrível e absurdo como os homens são capazes de dar mais crédito à palavra do médico do que à palavra de Deus. E a evidência disso é que um médico pede para você tomar um medicamento, seja líquido ou em pílulas ou injetável, e você não sabe a composição desse medicamento, você não sabe os componentes, você não sabe tudo que compõe o medicamento, mas porque o médico te pediu para tomar, você toma. Então você acredita na palavra do médico. Agora, as Escrituras estão aqui diante de você e Deus fala coisas maravilhosas na sua palavra e diz: alimenta-se, come, beba. E você fica questionando. Agora, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se as pessoas acreditassem em Deus como eles acreditam na palavra dos homens, talvez as suas vidas não estariam como estão. Porque há muita palavra de derrota, de pessimismo. Há muitas palavras de fracasso, de insucesso. Você não precisa ir longe para ouvir essas vozes. Mas a palavra de Deus é a única que merece de nós credibilidade total. A Bíblia é a palavra de Deus. Escute isso. A voz de Deus, ela é assertiva, instrutiva e diretiva. Eu creio que a maioria de vocês que estão aqui, que acompanham no Instagram, já sabe disso. Mas a voz de Deus também precisa ser reverberativa. O Salmo 62, 11 diz assim:
uma vez falou Deus, ele não precisa falar de novo. Ele só fala uma vez, basta uma palavra dele. 2 vezes ouvi que o poder pertence a Deus. Por isso a ele somente também a glória. Escute, o que Deus falou deve ser sim reverberado. O que Deus fala na sua palavra não admite dúvidas. Quando Deus fala, a incredulidade tem que ir embora. Quando Deus fala, é assim que tem que ser. O medo, a insegurança, a incerteza. É por isso que a pergunta é: você tem ouvido a voz de Deus? Algumas pessoas morrem pela boca. Diz que peixe morre pela boca, mas tem pessoas morrendo pela boca. Algumas pessoas estão morrendo não apenas por causa do coronavírus, mas pelo que ouviram e reverberaram. Algumas pessoas estão morrendo não apenas por causa da fome, da peste e da guerra. A espada é uma realidade. Nós somos um povo privilegiado no Brasil. E nós temos que ter sabedoria para viver esse tempo que Deus nos tem proporcionado. Falando segundo a sua palavra. Porque certamente Deus é bom. Deus não dá a sua opinião a respeito de nada. Deus não dá opinião sobre assunto nenhum e Deus não precisa da nossa opinião. Alguém disse que Deus criou o homem. É claro que é uma reflexão, talvez uma conjectura, mas vale você pensar sobre isso. Deus criou o homem no 6º dia para ele não dar palpite na criação, porque o homem quer falar e dar conselhos para Deus. Deus não precisa de conselheiros. Escute, Deus sabe o que fala. Nós temos que aprender a ouvir a sua voz. A sua voz precisa ser reverberada. Não admite questionamento. É interessante que o profeta Isaías até nos chama a razoarmos com ele e apresentarmos as nossas razões. Ele vai nos deixar falar como ele deixou Jó falar no livro de Jó. E depois ele vai fazer um monte de pergunta para nós. E nós vamos descobrir que só ele tem todas as razões e nós não temos nenhuma. Onde tu estavas? Quando eu falei, quando eu criei, quando eu formei, onde você estava? Ah, irmãos, independente do que você passou, ou esteja passando, ou irá passar, o dia que você for falar com Deus, você vai ficar envergonhado com as suas palavras diante de tamanha sabedoria, que é a palavra de Deus e a sua voz reverberada. E você sabe que ela é como um trovão. Essa é a voz do Pai. Mas como o som de muitas águas, essa é a voz do Filho. Mas pode ser também como um cicio suave. E você vai entender por que você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E se você não praticou isso com dedicação, no ano de 2021 ainda está em tempo de você levar isso para o próximo ano e compartilhar com o máximo de pessoas esta palavra, porque essas pessoas também vão viver uma vida diferenciada, baseada naquilo que elas estão ouvindo da parte do próprio Deus. Escute isso, vamos seguir adiante. Deus nunca te deu habilidade para ficar falando algo fora dele. Foi o diabo que fez isso, através da serpente com Eva. É assim que Deus disse? Lançar dúvidas sobre o que Deus disse não é bom. Por isso o diabo tem encontrado forças contra muitos cristãos na fraqueza do seu entendimento, na sua ignorância a respeito de certas coisas. Por isso que nós estudamos a Bíblia, por isso que nós nos dedicamos a isso. Diz respeito à sua vida e o que Deus quer fazer na sua vida. Para você não ficar batendo papo com a serpente.
Porque o diabo também usa pessoas para falar palavras, para tentar te fazer parar, desistir. Críticas, calúnias, acusações. Irmãos, as nossas feridas expostas muitas vezes estão nos impedindo de ouvir a voz de Deus. E muitas vezes as coisas que nós ouvimos nos ofendem de tal maneira que nós já não queremos ouvir mais. Mas se nós entendêssemos que essas palavras que Deus colocou na boca dos profetas é para nos curar, nós desejaríamos ouvir mais e não fecharmos os nossos ouvidos. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias as pessoas cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias concupiscências, para atender os seus próprios interesses e falarem aquilo que elas querem ouvir, tendo como que por comichão nos seus ouvidos. Nós precisamos da pureza das Escrituras, nós precisamos de palavra de encorajamento, mas nós precisamos de palavra de disciplina também, não se engane. É palavra de Deus e essas palavras vão gerar vida em nós. Escute isso. No Salmo 46, 10, as Escrituras diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para que tanta agitação? Para que tanta perturbação da minha geração? Quanta gente desnorteada, desorientada. Sabe por que estão assim? Porque pararam de ouvir a voz de Deus. Eu tenho lido o livro dos profetas e tenho retornado à leitura desses livros, profetas maiores, profetas menores, e eu vejo claramente que o erro de Israel, que hoje também é representado pela igreja, o Israel espiritual, é deixar de ouvir a Deus, é se afastar, deixar de ouvir a Deus, e aí outras vozes vão entrando e vão tomando lugar da única voz que deveria nos orientar e nos dirigir na terra. Escute isso, o contexto do Salmo 46 você sabe que é pesado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. É isso que as Escrituras nos diz. Não importa o momento que você esteja passando, tem uma palavra de Deus para qualquer momento, seja ele bom ou ruim, que pode te levantar dessa situação. Mas você tem que estar disposto a ouvir. Aquietai-vos. E aí você vai ter que silenciar. Porque às vezes a gente fica falando um monte de coisa e nem sabemos o que estamos falando. Mas a gente não para ouvir o que Deus está falando na sua palavra. Olha para você ver. Deus, Ele pode silenciar a voz das suas preparações. Provérbios 16:1 diz assim, olha, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Ainda é a voz de Deus que vai determinar a respeito do que deve ser. Então, se Deus te parar nos seus projetos, nos teus planos, não se entristeça. É porque Ele tem algo melhor para você. Continue ouvindo a voz de Deus. Agradeça. Porque é assim que Ele fala com aqueles que ouvem a sua voz. São os filhos. Escute isso. Se alguns são infiéis, Deus permanece fiel. A infidelidade dos homens é incapaz de anular a fidelidade de Deus. Isso também está na carta aos Romanos. E aí a gente vai amando mais e mais ouvir a voz de Deus. Quando Jesus falava, Mateus 8:27, perguntava-se: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você sabia que a criação, os animais e a natureza, o vento e o mar, muitas vezes é mais sensível à voz de Deus do que aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus?
Há uma linguagem de Jesus muito forte. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Nós temos que falar o que temos ouvido da parte dele. Eu criei, por isso é que falei. E nós estamos vivendo, olhe para a sua realidade de vida. Você está vivendo a realidade daquilo que você diz que você crê. Por isso alguém diz que se você crê errado, você vive errado. Se você crê certo, você vive certo. Independente das situações. Porque você se dispôs a ouvir a voz de Deus. Sabe? E procure ouvir todas as manhãs. Tem um salmo que diz assim: olha, de manhã eu apresento a ti a minha oração e eu fico esperando o restante do dia. Queira ouvir Deus, para que Ele possa dirigir seus passos, guiar os seus caminhos. Um dia Jesus disse à figueira, lá em Marcos 11, 21, seca-te, e ela secou. Mas você nunca vai ouvir Jesus dizendo a um homem, seca-te. Sabe por quê? Porque quando ele fala a natureza é para ensinar o homem, o que está no versículo 24 do capítulo 11 de Marcos também. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o recebestes, e assim sucederá. Não lance nenhuma palavra. Não fale contra aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus está ensinando aos discípulos, os discípulos ficaram observando. Para a figueira ele disse, seca-te. Aos homens, perdoa. Libere-os, para que você também seja liberado, perdoe-os. Fale palavras de vida para que façam outros viver. Porque Jesus não quer que você seja ressequido. Aliás, todas as vezes que alguém estava disposto a ouvir Jesus, sendo quando Jesus se apresentava em algum lugar, ou mesmo quando alguém ia se apresentar procurando a Jesus, aqueles que queriam ouvir, e Jesus falava alguma coisa, havia curas. Havia coisas extraordinárias acontecendo. Havia milagres, havia maravilhas. E o povo se impressionava. E até aqueles que não entendiam o que ele falava inicialmente, porque Jesus falava por parábolas, os discípulos queriam entender as parábolas e chegavam mais perto de Jesus. Mais tarde, eles entenderam. Mais tarde, eles ouviram. Alguém disse que escutar é diferente de ouvir. Eu tenho perguntado a algumas pessoas e eu acho que nesse caso você tem que pedir a Deus para que te dê ouvidos espirituais. Qual foi a mensagem que você ouviu pela manhã? Qual foi a pregação que você ouviu no domingo à noite? Qual foi o estudo que você recebeu? Aí a pessoa diz, não lembro. Oh meu Deus, tenha misericórdia. A palavra que cai à beira do caminho, ela é roubada por Satanás. Algumas pessoas dizem, entrou por aqui, saiu por aqui. Não há mudança de vida, não transforma a pessoa de dentro para fora. A palavra que cai em meio aos espinhos, ela é sufocada. Em meio aos pedregulhos, ela não tem profundidade, ela não tem raiz, mas escute isso, a palavra que cai em boa terra, ela produz a 30, 60 e 100 por um. O problema não é a semente, o problema é a terra. A semente é boa, a terra tem que ser uma terra boa para receber e para produzir. Irmãos, peço ao Senhor para te dar ouvidos espirituais, para ouvir a voz de Deus e aquela palavra que você ouviu fazer a diferença em qualquer momento, situação pela qual você tiver que passar. Escute isso. Alguns ateus
como Augusto Cury, C.S. Lewis, eles foram ouvir Jesus para contradizer Jesus e se converteram a Jesus. Até um ateu pode ouvir Deus. Eles foram para contradizer. C.S. Lewis é um dos maiores teólogos do século XXI. Augusto Cury, na área emocional, um dos homens que trabalha essa sabedoria de Cristo, ele se converteu, ele queria fazer uma análise da psique de Jesus. Hoje ele tem o livro Mestre dos Mestres, o Mestre das Emoções, sabe, o Mestre da Sensibilidade. Tem vários livros trabalhando com pessoas que, por não ouvir a voz de Jesus, estão com o seu emocional abalado. Por isso que eu trabalho tanto emoções aqui nos meus vídeos do YouTube. Você pode divulgar isso para algumas pessoas que estão depressivas ou ansiosas. Manda isso, reverbera essa verdade. Sabe, as pessoas compartilham tanta porcaria, irmãos. Se eu não soubesse daquilo que Deus tem me dado para compartilhar, eu não seria hipócrita de apenas pedir de vocês aqui, dê um like, né? A gente pede até dislike. O que a gente quer realmente é que mais pessoas ouçam a mensagem e algo que valha a pena, que vai transformar a vida das pessoas. Escute isso, ouvir a voz de Deus é um segredo para uma vida plena. Com que frequência e intensidade você ouve a voz de Deus? Ouça a voz de Deus falar contigo até que não se ouça mais nenhuma outra voz. E até o final você vai entender isso. Atos 19, 20 diz que a palavra de Deus crescia e prevalecia, se fortalecia, difundia-se e espalhava a pregação do Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Irmãos, e havia um povo que amava aprender e estava sentado para ouvir. Escute isso. A distância que você se encontra da voz de Deus influencia a sua vida. Quanto mais perto você está da voz de Deus, você ouve melhor. Por isso que algumas pessoas falam bem baixinho, porque quem quer ouvir mesmo se aproxima. Tem gente que nem deixam as outras pessoas falarem. Escute isso, mais perto, ouça melhor. O propósito de Deus é que estejamos tão perto da sua palavra, que a sua palavra prevaleça sobre a nossa vida. Aproxime-se mais se você deseja ouvir mais. Distanciar-se da voz de Deus não é deixar de saber o que Ele diz, mas deixar de ser sensível ao que Ele está falando e de experimentar em sua própria vida aquilo que Ele fala. Então, algumas pessoas deixaram de ouvir a Deus. Não significa que elas não sabem o que está nesse conteúdo escriturístico, mas elas não são mais sensíveis àquilo que elas ouvem. Escute isso. A evidência de que alguém está ouvindo a voz de Deus é que essa pessoa começa a falar diferente também. Então, se você entra no meio de uma turma e vê falar de tudo e falar muita tolice, é porque eles têm pouco contato com a Bíblia, porque a Bíblia vai moldar o seu linguajar. 1 Coríntios 12, 2 diz que os ídolos falam sem voz e as pessoas os seguem. Muitos de nós estavam seguindo aos ídolos mudos. Que coisa impressionante, uma pessoa ouvir um ídolo mudo e seguir um ídolo mudo que nunca falou. E Deus que fala o tempo todo, eles não querem seguir. A voz de Deus em Mateus 4 fez com que o Espírito Santo conduzisse Jesus ao deserto e trouxe a paz que excede todo entendimento. A voz é mais doce do que o mel. O Salmo 81 diz que se o povo ouvir a voz de Deus, se Israel me ouvisse, se eles atentassem pelas minhas palavras, eles seriam sustentados pelo trigo mais fino e o mel que escorre da rocha. Todas as vezes que o povo deixou de ouvir a voz de Deus, eles se perderam em meio às muitas vozes. Escute isso, ninguém jamais falou como Jesus palavras revestidas de poder. E esse poder é para te transformar. Depois de ouvir a Deus, as palavras de críticas têm pouco valor sobre você. Depois de ouvir a Deus, os elogios que você recebe
já não te fazem mais ficar cheio de si, orgulhoso. Depois de ouvir a Deus, você nem mesmo fica exigindo elogio de outras pessoas a seu respeito. Olha, primeiro ouça a voz de Deus antes de ouvir as notícias perturbadoras das mídias sociais. Primeiro ouça a voz de Deus antes de ouvir o relatório médico. Ouça a voz de Deus antes das pessoas terem a oportunidade de te influenciar de maneira negativa e você começar a falar como elas falam e atrair para você mesmo autodestruição. A voz de Deus te santifica, ela te transforma. Deixa a voz de Deus te guiar. Ela é assertiva, perfeita. A palavra de Deus é assim. Mas ela te instrui, faça algo daquilo que você ouviu. Ela te direciona para viver uma vida para o propósito que você foi criado, a glória de Deus e o bem das pessoas com quem você se relaciona. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar. Vem comigo, em Cristo avançar.